Eu sonhei que eu estava em outra civilização. Bom, gente, esse foi um sonho que eu tive. Foi um sonho muito surreal, muito extraordinário. Nunca pensei que eu poderia ter uma experiência assim, mas eu tive. E já tem tempo que eu tive esse sonho, uns 2 meses mais ou menos. Mas eu fiquei muito receosa por contar pra vocês, por gravar. Também por conta do medo das críticas e tudo mais. Mas, sabe, a gente acredita muito que existe só o nosso planeta no universo e muitas vezes a gente fica só naquele pensamento, sem pesquisar, sem procurar saber se existem realmente outras realidades, mesmo que por sonho, né? Muita gente vai falar também que é coisa do meu subconsciente. Eu até agora, eu não sei se esse planeta em que eu estava, esse mundo que eu estava, realmente existe ou se ele realmente é coisa da minha cabeça. Porque nesse dia, quando eu fui dormir, eu não tava pensando em nada, não, e nem tava vendo nada sobre isso, né? Porque geralmente quando tá no subconsciente, é porque a gente ou pesquisou, ou pensou, ou imaginou. Pensou, imaginou, mesma coisa, né? Enfim. Mas vou contar o sonho pra vocês. Gente, eu até hoje lembro como eu acordei, assim, eu arregalei os olhos, meio que ofegante, assim, querendo voltar pra esse sonho, voltar pra história, pra saber o que aconteceu depois. Igual quando a gente assiste aquele filme que tem aquele final que a gente não gosta, sabe? O final triste, a gente quer saber o que aconteceu depois. Eu estava em uma feira nesse planeta, em uma espécie de feirinha no meio da rua, sabe? E existia uma. Vamos começar primeiro pela característica das pessoas daquele lugar. Nesse lugar, a gente era pessoa igual nós somos aqui, humanos. Não sei se é a nossa denominação de lá como pessoa era humano, mas a gente era assim. A diferença é que existiam pessoas de. No meu sonho, me lembro que existiam 3 raças de pessoas. Não relacionada à cor da pele, mas relacionada à pigmentação do olho. Aqui na Terra, a gente fala que são pessoas heterocromáticas, pessoas que têm um olho de uma cor e o outro olho de outra cor. Agora, nesse planeta que eu estava, as pessoas eram assim, entendeu? Elas tinham um olho azul, a primeira raça, um olho azul, outro olho castanho. Mas também tinham outras pessoas que tinham o olho de um azul mais claro, mais escuro. Mas a maioria era assim, era um olho azul e o outro olho castanho. A outra raça, as pessoas tinham um olho vermelho e o outro olho castanho. Então era assim, essas 2 raças diferentes. Existiam também outra raça que tinha um olho mais. Que a cor dos olhos era igual, mas era como se fosse um castanho amarelado. Tipo o raio do sol, sabe? Bem, bem bonito, assim. E existia um conflito entre essas raças, porque no mundo todo, nesse planeta todo, o governo era dominado por essas 2 raças principais, porém a mais forte era as pessoas que tinham o olho vermelho e o outro olho castanho. Gente, no meu sonho, eu lembro que o nome a nomenclatura dessas raças eram os Red Eyes. Não sei porque era em inglês. Não sei se eles falavam inglês também. Não sei se era aqui na Terra, como eu disse. Mas eu lembro muito bem desse nome, Red Eyes. Pessoas que tinham um olho vermelho e o outro olho castanho. E a outra denominação de pessoas eram as pessoas Aqua Eyes, pessoas que tinham um olho azul e o outro olho castanho. Então era basicamente essa diferença. E eu estava neste lugar e eles começavam a bombardear, os Red Eyes começavam a bombardear esse lugar que eu tava. E muita gente correndo, e aquela bagunça e a poeira subindo. E eu tava completamente desorientada, não sabia o que estava acontecendo, não sabia para onde ir, né? E alguma coisa estava acontecendo, eu só sabia isso, alguma coisa estava acontecendo aqui, uma guerra. E de fato, uma guerra estava acontecendo naquele lugar. Eu corria e aí aparecia uma mulher na minha frente. Eu acho que era uma amiga minha. E ela falava bem assim: Não, vem, vamos para um lugar ali. Conheço uma pessoa que pode te ajudar, um amigo meu. Aí eu ficava: Como assim me ajudar, né? Aí ela falava bem assim: Não, é porque tá acontecendo uma guerra e eles estão aprisionando todas as pessoas que são Aqua Eyes. Reforçando novamente, Aqua Eyes, um olho azul, outro olho castanho. E eles estão prendendo todas essas pessoas. E eu ficava: Meu Deus. Minha família, pensava na minha família, né? Eu tinha uma família lá. Eu não sei, não me lembro direito se era a mesma família que eu tenho aqui, minha mãe, minha filha.
mas eu tinha 20 e poucos anos também. Eu também estudava, era jovem. Então, lá, gente, o governo é bem separadinho também, igual aqui. Existem o ministérios, existem governos lá, tudo separadinho, sabe? E aí ela me levava para um lugar onde vendiam lentes de contato, tipo uma espécie de lentes de contato. Ela pegava várias lentes lá pra ver qual que ficava melhor em mim, porque meu olho era azul, bem bonito, sabe? E ela colocava no meu olho, mas dava pra perceber que o semblante dela tava bem preocupada, ela tava com uma certa preocupação. Mas ela falou assim, não, mas isso vai te ajudar, só não abre muito seu olho, senão vai dar pra perceber que você é uma aqua eye. E aí eu me disfarçava de red eye, né? Um olho colocava a lente e o meu olho ficava mais vermelho. Só que se eu abrisse muito o olho, dava pra perceber que ao redor ficava um pouquinho azul passando ainda. Que é meio que a lente não cobria todo o meu olho. E eu pensava, não, essa é a minha única chance, eu tenho que saber o que tá acontecendo com o meu povo, o que tá acontecendo com as pessoas, sabe? Mas, na verdade, depois eu descobri que quem estava fazendo isso tudo era o governo Red Eyes, que são as pessoas dos olhos vermelhos. Não coincidentemente, o vermelho simbolizando o lado negativo, né, o azul, não sei se isso tem a ver. E depois, o governo cada vez mais prendiam os aquaaias, essas pessoas, e eu vi aviões chegando, assim, de outros lugares, famílias inteiras sendo levadas, sabe, por aqueles guardas, aqueles homens grandes, assim, sendo levadas para algum lugar onde elas iriam sofrer, iriam ser presas, sabe? E eu olhava, tipo, aquilo ali de longe, meu coração ficava muito apertado e eu pensava, eu preciso saber o que tá acontecendo aqui. Eu preciso saber o que a gente fez, por que aquele tanto de gente inocente tá sendo presa, né? O que aconteceu. E depois, eu não sei se teve outra parte do sonho, tô tentando me lembrar, gente, porque já faz um tempo que eu sonhei isso, mas depois eu lembro que eu tava em uma espécie de prédios para estudantes, um alojamento, um prédio estudantil que tinham vários andares e ao redor do prédio tinha meio que um trem que andava em forma de espiral para passar em todos os andares e deixar os alunos nos seus determinados setores, para eles aprenderem, estudarem lá o que eles queriam, né? Que era tudo muito controlado. Tinha até uma mulher, que ela era uma mulher bem altona, assim, bem grandona. Ela era uma Red Eyes. E ela meio que ficava desconfiada de mim, sabe? Ela ficava me olhando assim e tal. E eu evitava ter muito contato visual com ela, porque eu estava claramente disfarçada. E aí tinha muitas pessoas que não gostavam de mim ali. Não sei se eles sentiam que eu era uma Aqua Eyes. Mas eu fazia amizade com outras pessoas também. E especialmente fiz uma amizade, conheci um rapaz naquele lugar. Ele não era Aqua e ele também não era Red Eyes. Ele. Eu falo que o nome da terceira classe de raça era os pardos. Ele tinha o olho, como eu falei, castanho amarelado, bem bonito. E ele era uma gracinha, gente. Eu lembro mais ou menos da fisionomia dele. Mas a gente compartilhava nossas conversas sobre as nossas famílias e tal, sobre o que estava acontecendo. A gente meio que era a gente contra o mundo, contra toda aquela armação, aquela guerra. E acabava que a gente se gostava, me apaixonava por ele e ele por mim. E um determinado dia a gente tava mais ou menos no último andar, que era o andar que eu ficava. E a gente tava lá juntos, conversando. O sol, ele naquele momento era de manhã, bateu no meu rosto assim. E a gente conversando em tal certo momento, a gente se beijou, sabe? A gente se olhou assim, se beijou. Foi uma cena muito romântica. E quando a gente se beijou, a gente se afastou um pouco e ele olhou pra mim, tipo, eu olhei pra ele com o olho bem arregalado assim. E ele olhou pra mim, quando ele olhou pra mim, ele falou meio que alto. E aí qualquer pessoa que tava naquele ambiente ali iria escutar o que ele tinha falado. Ele falou assim: "Você é uma aqua". Tipo, meu Deus, você é uma aqua. Ele falou assim: "Você, tipo, como se eu não pudesse estar ali, de fato eu não poderia estar ali, né? Eu tinha que estar indo pro cárcere igual as outras pessoas que eram Aqua.
Aí ele falava assim, corre, corre, sai daqui, vai mais rápido que você puder. E eu nem sei como eu me sentia naquele momento, eu não sabia se aquilo era, ele tava me traindo, sendo X9, sabe? Se ele queria o meu mal ou se ele realmente estava assustado com aquela situação. Mas ele falou, corre. E eu corria naquele misto de sentimentos, sabe? Eu corria, descia umas escadas, não ia no trem que circulava o prédio, eu descia de escadas, descia o mais rápido possível. E eu vi aquela mulher, a mulher, que ela é a líder daquele lugar, ela corria atrás de mim também, tipo, com raiva, com muito ódio, assim. Como se, tipo, nossa, eu sabia que você era, né? Tá correndo porque se mostrou realmente quem é. E quando eu saí daquele lugar, tinha as pistas, assim, umas pistas bem longas. E eu olhava pra trás. Quando eu olhei pra trás, aí o sonho acabou. Aí eu acordei. Sem saber o que foi aquilo, que tipo de experiência sobrenatural foi aquela, gente. Como eu disse, eu não sei se isso existe, tá? Mas fiquei muito impressionada com esse sonho. E se vocês quiserem saber de outros detalhes, podem deixar aqui nos comentários também se vocês já tiveram sonhos assim bem loucos que não existem assim na vida real. Deixe também nos comentários se vocês quiserem. Um abraço e até o próximo vídeo.